Olá, muito bom dia para você. A Câmara do Recife votou ontem dois dos projetos mais importantes para o orçamento da cidade, o PPA e a LOA. Os detalhes com Marcos Sugarrara. O vereador Jairo Brito, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, foi o relator dos dois projetos. O PPA, Plano Plurianual, define o planejamento para a aplicação dos recursos do município para os próximos 4 anos. Já a LOA, Lei Orçamentária Anual, como o nome diz, estabelece o orçamento do Recife para o ano que vem. Esse ano, os dois projetos de lei receberam um grande número de emendas. O PPA, em 2006, não teve nenhuma emenda. Em 2010, foram 16. E agora, em 2013, recebeu 42 emendas. Jairo Brito falou sobre o parecer e explicou o motivo da rejeição de parte das emendas. É importante a gente entender que o PPA não é uma peça orçamentária. É uma peça de planejamento que a Prefeitura coloca nos 4 anos as metas, as diretrizes que ele pode alcançar durante esses 4 anos. Então, itens como específicos, eles não se adequam ao plano plurianual. Eles são colocados na lei de orçamento anual. Por isso que muitas emendas foram rejeitadas. Então, no total de 42 emendas, 38 foram rejeitadas e 4 foram aprovadas. É importante a gente pedir uma emenda e fazer um histórico dos anos anteriores que sobraram orçamento nela. Por isso que eu estou tirando daqui e botando ali. Para poder você ter uma justificativa de tirar ela daquela dotação e colocar noutra. Mas eu não posso tirar daqui e colocar dali sem saber a repercussão que isso pode ocasionar. Por isso que muitas emendas foram rejeitadas. Jairo Brito também detalhou o parecer dado à LOA, que recebeu um número impressionante de 141 emendas. A LOA, o histórico dos últimos anos, as emendas em 2010 foram 64. 2011, 28. 2012, 40. 2013, 141 emendas. 77 foram aprovadas com o fundo da dotação de emendas parlamentares. Então, você tiraria da emendas parlamentar e faria uma suplementação em outros locais. Dentro do orçamento que o governo mandou, 64 foram rejeitadas. Do total de emendas apresentadas, 2 pretendiam alterar o percentual da verba suplementar, o montante de recursos do orçamento que a Prefeitura pode manejar de um setor para o outro sem a necessidade de consultar a Câmara. O projeto original mantém a verba suplementar em 15% do orçamento. A emenda da vereadora Priscila Krause propõe reduzir o percentual para 10%. E a emenda da vereadora Aline Mariano reduzia ainda mais a verba suplementar para 8%. Uma coisa nos motivou e nos deu segurança para não colocar esse histórico. O fato de o próprio secretário de Planejamento, Antônio Alexandre, quando veio aqui, nos assegurou que, de fato, a Prefeitura não usa esses 15%, que a média histórica de utilização desse percentual é exatamente na casa dos 8%. E, no momento, eu perguntei, e o que foi usado e vem sendo usado esse ano, ainda não chegou nos 8%. E aí eu perguntei a ele, eu disse, secretário, se é dessa forma, nós temos 2 emendas, a de 8 e a de 10. A de 8 já lhe atendia e a de 10 lhe daria uma folga. Não, mas nós não aceitamos. Não aceitam porque, na verdade, não aceitam que este poder tenha a sua autonomia e tenha, inclusive, que eu disse a ele na audiência de secretário, que a gente quer dividir a responsabilidade com o Executivo, para que o Executivo não seja cobrado sozinho. Agora, desse jeito. Vereador Jairo Brito, Vossa Excelência acabou de cometer uma contradição quando diz que não sabe o que vai ser gasto. Eu também não. Na verdade, é uma peça de ficção o orçamento. É exatamente por isso que a casa poderia votar ou com a minha emenda ou com a emenda da vereadora Priscila Krause, para que a gente possa se aproximar do que de fato
é desenhado nesse orçamento. Esse orçamento ele vai continuar sendo uma peça de ficção nessa casa, enquanto a gente não se aproximar do que é, de fato, utilizado dentro do orçamento. Não se chegou a 8%, não se chegou a 8%. Todos os anos eu insisto em diminuir esse percentual de 15 para 8%, que já foi 20%, é verdade, vereador Jairo, mas na época existia inflação. Hoje nós estamos com inflação controlada. Quanto mais a gente diminuir esse percentual, mais chances nós temos de ter, de fato, uma peça orçamentária que a gente consiga enxergar. Mas quanto mais a gente abrir, a gente der percentuais maiores ao Poder Executivo, já vou encerrar, senhor presidente. Pior para que a gente pior da gente enxergar o que é que vai ser utilizado e diminui, inclusive, o que é a independência desse poder. O vereador Raul Jungmann, integrante da bancada de oposição, disse que os vereadores não tiveram oportunidade de discutir a fundo o PPA e a LOA e por isso anunciou que os parlamentares da oposição iriam se retirar do plenário durante a votação. Gostaria de dizer aos senhores e de comunicar que quando da votação do PPA e da LDO, a oposição se retirará desse plenário. Vereador, e passo a dizer os desculpe, motivos. Vereador, é LOA. Tá, é LOA. LOA É. e PPA. Perdão, muito obrigado. E passo a dizer, senhor presidente, os motivos pelos quais nós vamos nos retirar. Nós recebemos essas duas peças que aqui se encontram, e aqui apenas está a LOA, no dia 30/9. Tivemos até o presente 13 sessões. Recebemos o parecer da LOA. Ontem à noite, recebemos o parecer do PPA, de 24 bilhões de reais. Gostaria de enfatizar isso. 24 bilhões de reais. Os próximos 4 anos. O relatório desses 24 bilhões de reais, que aqui se encontram nas minhas mãos, senhor presidente, e que nós vamos votar, diz respeito única e exclusivamente às emendas dos vereadores dessa casa. Este relatório não traz uma linha, uma observação, um juízo, um critério, uma discussão sobre o PPA de 24 bilhões de reais. A mesma coisa acontece com o LOA, com a LOA, aonde nós vamos também discutir única e exclusivamente as nossas emendas. Nós não vamos discutir o Recife, nós não vamos discutir os próximos 4 anos, nós não vamos discutir um orçamento de 5 bilhões e 300, nós não vamos discutir um PPA de 24 bilhões. Nós vamos discutir aqui única e exclusivamente, pelo tempo que nos foi dado, os nossos interesses. Por tudo isso, senhor presidente, é que eu quero dizer que a oposição se sente constrangida, que a oposição aqui identifica um rolo compressor, que a oposição se sabe excluída e sem condições de fazer o debate sobre o destino da cidade e sobre aquilo que, de fato, interessa aos seus cidadãos e cidadãs. Nós não vamos votar, nós vamos nos abster como forma de afirmar esta casa, de afirmar o elo de confiança, de representação e de lealdade que nos une ao povo do Recife. O vereador Carlos Gueiros disse que o Poder Executivo, autor dos projetos de lei, cumpriu todos os prazos. O Executivo, neste caso, não tem nenhuma culpa. Ele cumpriu os prazos, mandou a proposta no dia 30 de setembro, os prazos estavam aqui, quem tinha que fazer emenda foi feita dentro do prazo de emenda. Eu, por exemplo, achei que não devia fazer nenhuma, não fiz nenhuma. Nem aquelas emendas dos vereadores eu não fiz, porque eu achei que não devia fazer, é uma decisão minha, pessoal. Agora, a casa só apresentou o parecer hoje. Então, todo esse discurso que tem aí,
sem a permissão do líder do governo, eu acho que é dirigida à casa. A casa que nós fazemos parte. Mas o executivo não tem culpa nesse processo de estar sendo aqui o parecer vindo hoje, estar sendo votado no último dia, ter caído numa quarta-feira, está no regimento. Eu acho que é um problema que nós temos que resolver interna corpore. O problema é nosso. Fomos nós que criamos. Já o presidente Vicente André Gomes destacou que a tramitação dos 2 projetos de lei do Poder Executivo ocorreu dentro dos prazos na Câmara. Acho até que foi distribuído em tempo hábil, ocorrera tudo dentro dos prazos regimentais, inclusive trazer para a data de hoje, trata-se de prazos regimentais. Não houve sequer a mesa, nem a presidência dessa casa, saiu do trâmite correto e legal. Por essa razão, entendo até a inquietação do companheiro, mas quero deixar claro, não só para a imprensa, como para todo o povo, que nem o Executivo perdeu prazo nesta casa. Porque mesmo o projeto vindo hoje obedece ao prazo regimental. O plano plurianual foi aprovado com 29 votos a favor e nenhum contra. Com exatamente a mesma votação, os vereadores aprovaram também a lei orçamentária para 2014. Por solicitação do líder do governo, Gilberto Alves, o presidente Vicente André Gomes convocou uma reunião extraordinária, realizada logo após a reunião ordinária, para votar de novo o PPA e a LOA. Eu gostaria que o senhor pudesse convocar a plenária para uma sessão extraordinária, para que pudesse votar ainda na tarde de hoje e aí dar termo à LOA e ao PPA. A solicitação de Vossa Excelência é regimental e vamos encerrar essa sessão e convocar imediatamente outra após a leitura da ata desta reunião. As matérias foram aprovadas também em segunda discussão. Com isso, os 2 projetos seguem para a sanção do prefeito. Logo mais um debate sobre a situação dos moradores de rua. A gente volta já.